Pessoal, e a tal revisão da vida toda, hein? Será que deu certo, deu errado? Pois é isso que eu vou tentar explicar para vocês aqui agora. Também vou falar de uma importante decisão que foi tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, referente ao direito das mulheres na Previdência Social. Então preste atenção. Bom, a gente tem que começar pela revisão da vida toda, tema aí mais discutido desse ano de 2024 e tão aguardado por milhares ou talvez até milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Mas você talvez tenha visto as notícias, tenha ouvido falar sobre a revisão da vida toda e não saiba exatamente do que se trata. Então vou explicar aqui para vocês de maneira bem simplificada o que é a revisão da vida toda. Olha só, lá no artigo 29 da Lei de Benefícios do INSS, a Lei da Previdência Social, Lei 8.213/91, existe uma regra definitiva para o cálculo dos benefícios previdenciários, em especial das aposentadorias. Essa regra diz que o INSS deve levar em consideração todo o período contributivo do segurado, ou seja, a vida toda de contribuição. Porém, sempre tem um porém, né, gente? O diabo mora nos detalhes. Anote bem o número dessa lei que eu vou falar aqui para vocês. Lei 9876 de 99. Ela modificou essa regra do artigo 29 e no seu artigo 3º ela criou uma regra de transição. De acordo com essa lei, o cálculo dos benefícios do INSS, em especial das aposentadorias, não levaria mais em conta todo o período contributivo do segurado, mas somente as contribuições depois da criação do Plano Real, que aconteceu em julho de 94, ou seja, agora em 2024, nós vamos comemorar aí os 30 anos do Plano Real. Muito bem, gente. Então, a discussão toda dessa revisão da vida toda se aplica a regra definitiva, lá do artigo 29 da Lei 8.213, que pode beneficiar alguns segurados, em especial os que têm salários de contribuição altos, salários de contribuições maiores antes da criação do Plano Real, ou se aplica a regra de transição, qual for mais benéfica para o segurado. Isso daí virou um recurso extraordinário no linguajar jurídico, né? Tema 1102, lá no Supremo Tribunal Federal, e inclusive o Supremo, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal, já haviam decidido o mérito da questão. O que é isso, Vinícius? Decidido o mérito. Já haviam julgado a favor do segurado, a favor do aposentado, para aplicar a regra que lhe for mais benéfica. Isso em dezembro de 2022. Mas olha só, gente, presta atenção. Você que tem processo judicial, trate do assunto que for, olha como que funciona a justiça brasileira. Após várias idas e vindas, anos no Supremo Tribunal Federal, o INSS entrou com chamados embargos. Em tese, tá? Não vou entrar em muitos detalhes jurídicos aqui, mas o embargo não seria para discutir novamente o mérito da questão, mas somente aí para esclarecer alguns pontos da sentença, alguns marcos, por exemplo, quais segurados teriam direito a pedir a revisão da vida toda, a partir de quando, esse tipo de coisa, para esclarecer pontos da sentença. Porém, agora que começa a sacanagem. Desculpa, gente, agora não tem linguajar jurídico que substitua o que realmente aconteceu ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal, dia 21 de março. Olha só a sacanagem. Esse tema, tá, da revisão da vida toda, estava previsto para ser julgado
às 2 horas da tarde do dia 21 de março. Porém, aconteceu uma coisa muito estranha. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, ele colocou 2 ações na frente, 2 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, as ações 2110 e 2111. Por que ele fez isso? Porque essas ações, elas questionam justamente a constitucionalidade do artigo 3º daquela lei lá que eu falei para vocês, 9879/99, que é a tal regra de transição. Essas ações questionam isso. Você não entendeu a manobra que foi feita? Vou explicar de novo, tá? É um pouco sutil, mas é fácil de entender. Lembra que eu falei que a revisão da vida toda eles não poderiam discutir o mérito novamente? Pois é, nessas ADIs, como seria para discutir a constitucionalidade dessas ADIs, e sabendo da nova composição do Supremo Tribunal Federal, com novos ministros indicados pelo governo Lula, Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, Flávio Dino, o ministro comunista, lembra disso? Então, sabendo disso, tá? Que esses ministros, eles têm voto favorável ao governo, Barroso fez essa manobra, colocou essas ADIs na frente, para que, discutindo a constitucionalidade dessa regra, na realidade o que aconteceu, eles discutiram novamente o mérito da revisão da vida toda. Resumindo para você, porque eu sei que vocês não gostam de histórias muito longas, principalmente quando a notícia é triste, mas infelizmente eu sempre digo, eu não estou aqui para enganar ninguém, estou aqui para trazer a verdade. Então quem gosta de entretenimento vai para Netflix, quem gosta de ser enganado vai para João Financeira, vai para outros canais, tá bom? Aqui eu estou para trazer a verdade, por mais dura que seja. Foi isso que aconteceu, gente, essa manobra escandalosa do ministro Barroso para discutir novamente o mérito da revisão da vida toda, e o placar foi 7-4. Esse foi o chocolate que você tomou. 7-4 contra os aposentados e pensionistas do INSS. Vou citar, só para questão de honra aqui, o nome dos 4 ministros que votaram a favor dos aposentados. Foram eles: André Mendonça, Alexandre de Moraes, olha só que ironia, né? Tão criticado por muita gente, principalmente quem tem o ódio aí da extrema direita. Ele foi um dos que votou a favor dos aposentados, tá? Fachin e Carmen Lúcia. Então, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Fachin e Carmen Lúcia foram os 4 ministros que votaram a favor dos aposentados. Todos os demais, Cristiano Zanin, Barroso, o Flávio Dino, enfim, todos os demais votaram contra você, contra o seu direito de utilizar o que você contribuiu. Olha só, não é nenhum favor, é o que você contribuiu, o que você pagou para o INSS antes de 94, ficou perdido, deu de graça para o governo, tá bom? Agora, tem mais alguma coisa que fazer? Não tem, gente. Infelizmente, essa é a última instância, o Supremo Tribunal Federal. Aliás, para não dizer que não tem nada o que fazer, temos ali o legislativo, né? O poder legislativo, só se os senhores deputados e senadores modificarem a lei. Mas, enfim, isso daí também é uma outra coisa que dificilmente o Congresso vai fazer. São pouquíssimos deputados, dá para contar no dedo os deputados que realmente defendem a causa do aposentado e pensionistas do INSS, de verdade, sem sensacionalismo, sem lançar projetos só para ficar na mídia e não dar nenhum andamento. Vocês sabem do que eu estou falando, né?
tantos projetos aí, que é puro sensacionalismo, só para ficar com o nome na mídia, mas está aí, tem um que está há 16 anos no Congresso, sem andamento. Sabe de qual eu estou falando? Não vou falar aqui, se você me acompanha no canal, você sabe, tá bom? Agora, uma outra decisão que foi tomada também ontem pelo Supremo, é essa a favor do segurado, no caso da segurada mulher, foi declarado inconstitucional a carência no salário maternidade. Vou explicar o que é isso. Quem é empregado, carteira assinada, CLT, já não tem carência no salário maternidade. Carência é um número mínimo de contribuições que você tem que ter para ter direito a algum benefício. Então, a segurada empregada, inclusive a doméstica, desde que devidamente registrado, obviamente, estamos falando aqui do mercado formal de trabalho, de quem contribui para o INSS, se ela registrou hoje, amanhã descobre que está grávida, ela já tem direito ao afastamento, ao salário maternidade. Porém, as seguradas contribuinte individual, aquela que paga o carnezinho, facultativo, por exemplo, dona de casa, estudante, elas tinham uma carência de 10 meses, ou seja, tinham que estar contribuindo para o INSS por pelo menos 10 meses antes do nascimento da criança, para ter direito ao salário maternidade. Ontem, o Supremo Tribunal Federal declarou essa regra inconstitucional. Portanto, acabou a carência do salário maternidade para todas as seguradas. Essa é a única boa notícia de hoje. Sinto muito, gostaria de ter mais boas notícias, mas continue me acompanhando aqui no INSS em Foco, se você quer realmente saber a verdade dos fatos. Um forte abraço, fique com Deus, Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.